Chegou o dia da manifestação Fora Bolsonaro. Fala aí, galera do ranking, beleza? Nós cobrimos semana passada a manifestação do dia 7, essencialmente pró-governo, pautas anti-STF, e agora, seguindo a mesma lógica, vamos falar um pouco, alguns comentários sobre essa manifestação do dia 12. Não sabemos ainda o sucesso que vai ter, estou gravando um dia antes, mas independentemente de qual for o resultado, já vamos poder analisar um pouco as forças políticas que estão se organizando para essa manifestação, quem está aderindo, quem não está aderindo, quais são os porquês. Vamos tentar fazer aqui a análise mais neutra e objetiva que a gente puder. Lembrando aqui que o ranking dos políticos é focado no Congresso Nacional, mas trata-se de um evento aí, tanto a manifestação do dia 7 quanto do dia 12, histórica, de importância muito grande para a política do país, então não dá para deixar de comentar esse assunto. Quando se trata de apoiar ou não o presidente Jair Bolsonaro, a gente tinha mencionado que existe um racha na direita, existe uma parte que é a direita bolsonarista, existe uma parte que é a direita anti-bolsonarista, porém que na esquerda existe um grande consenso anti-Bolsonaro. Claro que você não vai achar na esquerda pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro. Agora, quando se trata dessas manifestações, também tem um racha na esquerda, porque não existe consenso se devem apoiar ou não. Ineditamente, o que a gente está vendo agora, apesar de muitas e muitas manifestações no passado que você tinha, aqui a turma da esquerda, a outra manifestação é de direita, tem a turma de vermelhinho, a turma de verdinho, aqui a tentativa dos organizadores, pelo menos, vamos ver amanhã quanto que isso vai se refletir na prática, é fazer a tal da frente ampla. Inclusive o MBL, que é um dos grupos protagonistas dessa manifestação do dia 12, está postando cards aí falando disso, da época das diretas, que se juntou vários grupos políticos, colocaram foto dos famosos 3 presidentes aí da Segunda Guerra Mundial, que era Roosevelt dos Estados Unidos, Churchill da Grã-Bretanha e Stalin da União Soviética, juntos lá, esquerda e direita, contra o nazismo, né, os aliados que lutavam contra o nazismo. Então eles estão tentando evocar essas memórias para dizer que agora, contra o presidente Bolsonaro, para fazer o impeachment, vai ter que ter uma frente muito ampla. E estão, inclusive, fazendo uma coisa muito polêmica, que pode ser bom ou ruim, o tempo dirá para eles, que é divulgar os membros famosos da esquerda, como, por exemplo, Tabata Amaral, Ciro Gomes, Alessandro Molon, tem deputado de PSOL, da Rede, de PSB, ou seja, eles estão colocando lá os ícones da esquerda que confirmaram presença na manifestação. Então isso pode ser bom se tiver um sabor aí de frente ampla para quem está realmente apoiando essa manifestação, mas pode eventualmente ser um tiro no pé também, dando aquela brochada, digamos assim, nos seus próprios seguidores, que vão olhar e falar, caramba, mas eu sou seguidor aqui, por exemplo, do MBL, ou Vem Pra Rua, eu sou liberal, eu quero tirar o Estado do cangote das pessoas, eu não quero esquerda. E aí estão divulgando uma manifestação que vai estar lá com Ciro Gomes, etc. Então isso pode ser um ponto desfavorável para quem está apostando nessa manifestação. Um outro tema interessantíssimo, como a gente mencionou, a esquerda está rachada. Então você tem alguns elementos dispostos aí no dia 12, junto com seus antigos adversários, porque de modo geral a esquerda detesta, Vem Pra Rua, detesta MBL, para eles é um bando de liberalóide, fascista, racista, etc. Mas falando, olha, vamos tampar o nariz aqui em nome da causa, em nome de tirar aquele genocida, aquele assassino que é o Bolsonaro, na visão deles, né? Eles vão dar os braços juntos e vão para a manifestação. Agora, um outro setor da esquerda está contra, que é basicamente o petismo. Então, olhem só que interessante. Se tem 2 grupos que estão contra a manifestação do dia 12, claramente é quem? Um, bolsonaristas, óbvio, né? A manifestação é contra o presidente. E 2, os petistas. Nesse aspecto, abertamente, isso está todos os cards, tá? Estão divulgando, os petistas estão divulgando abertamente para as pessoas não irem na manifestação. E por que isso? Porque eles adoram o Bolsonaro? Não. Porque os petistas fizeram a leitura política de que o adversário dos sonhos para o Lula no ano que vem é Jair Bolsonaro. Isso é claríssimo, não tem a menor dúvida, só não vê quem não quer que o PT está trabalhando ativamente para minar qualquer opção possível de terceira via e manter o Jair Bolsonaro lá dentro da sua margem de baixa popularidade que tem hoje e enfrentá-lo no segundo turno, que seria o adversário mais fácil aí pelas pesquisas. Claro que muita gente desconfia de pesquisa, é tudo bem comprado, porque é a pesquisa dos comunistas, mesmo pesquisa de banco, mesmo pesquisa de direita, mesmo pesquisa feita pelos próprios bolsonaristas. Então a gente tem que entender que tem esse racha na esquerda também. Agora, tem um outro fator que pode ser muito positivo para a manifestação, e a gente vai saber isso amanhã, na verdade. Dia 7, no final do dia, acabou sendo um momento de força para o presidente. Tinha muita gente na Paulista, tinha muita gente em Brasília, ele deu recado, fez discurso, falou lá que não ia obedecer a ordem do STF, que só ia sair morto e tal, e gritou, etc. Só que no dia seguinte teve a famosa arregada. O presidente pegou uma carta escrita pelo Temer, não foi nem por ele, e publicou praticamente pedindo desculpas, falando, não era bem assim, desculpas aí Alexandre de Moraes, eu me exaltei, claro que eu vou seguir as ordens judiciais, e peraí, deu aquela passada de pano, acalmada geral,
E foi uma desistência por parte do presidente, quer dizer, ele estava todo macho lá no dia 7, na terça-feira, no dia seguinte já estava pianinho. Isso não é questão de opinião, de quem é anti-bolsonarista. Os analistas bolsonaristas, o Rodrigo Constantino, por exemplo, ele foi lá e falou com todas as letras. O presidente arregou mesmo, arregou. Quem vai saber o que aconteceu nos bastidores, ninguém sabe, né? Eu só posso elocubrar aqui, só posso imaginar. Imagino lá indo o Lira no gabinete do Bolsonaro, com o pedido de impeachment já aqui na mão, falando, senhor presidente, agora o senhor correu a corda aí. Já estou com o pedido aqui, já estou com maioria de deputados. Se você não se acertar com o STF, você está em uma semana empichado. Né? Eu estou imaginando aqui possíveis coisas que poderiam ter feito o Bolsonaro tomar essa medida tão extrema de no dia seguinte da manifestação dar aquela arregada, mesmo sabendo que isso iria jogar um balde de água fria nos seus seguidores. Tenho acompanhado aí páginas bolsonaristas, grupos bolsonaristas. Olha, fora o momento em que o Sérgio Moro abandonou o governo, quando o Moro falou, isso eu não faço, eu não participo, pulou fora, atirando para todo lado, fora esse momento, que foi realmente um banho de água fria no discurso bolsonarista, me parece que esse é o segundo pior momento até hoje. Porque imagina o seguinte, se você é um dos centenas de milhares de brasileiros que pegou teu carro, foi de verde e amarelo para a Avenida Paulista, ou pegou ônibus, atravessou o país, fez a manifestação lá contra o odiado STF, e no dia seguinte você vê o presidente pianinho, com o rabo entre as pernas, pedindo desculpas para o mesmo STF. Imagina a brochada, o nível de frustração que você, como seguidor, ainda como uma pessoa que ainda apoia o governo, apoia o presidente, não está sentindo. Então, a manifestação teve esse ponto alto aí no dia 7, depois essa esfriada gigantesca, isso pode alimentar um pouco mais a galera que vai sair às ruas amanhã, domingo, dia 12, e dizer, não, chega, eu não vou mais comprar esse projeto desse governo, vou querer alguma coisa diferente. E por fim, pessoal, vamos tentar entender quem é esse público da manifestação do dia 12. Porque se concretizar esse grande guarda-chuva, essa frente ampla de esquerda e direita, nós estamos falando de pessoas que querem o impeachment do Bolsonaro, querem que esse governo termine, mas por motivos completamente diferentes. Enquanto a direita vai dizer que Bolsonaro basicamente deveria sair por ter cometido crimes durante a pandemia e por ter traído as suas pautas de campanha, né, ele, segundo essa narrativa, ele tinha uma pauta quando eleito, nós vamos defender aqui valores conservadores cristãos da família. Isso aqui é uma coisa. Depois nós vamos intensificar o combate à corrupção, nós vamos trazer Lava Jato, nós vamos Sérgio Moro no Ministério da Justiça, então esse lado lavajatista. E o terceiro pilar do discurso do Bolsonaro era nós vamos tirar o Estado do cangote do cidadão com liberalismo, Paulo Guedes, privatizações, etc. Então essa narrativa fala que Bolsonaro não só conduziu mal a pandemia, causou mortes, não trouxe a vacina para o Brasil, trabalhou ativamente para minimizar o problema da crise, não uso de máscara, incentivando aglomerações, etc., nessa narrativa. Além disso, traiu o lavajatismo, traiu a pauta de corrupção, com rachadinhas na sua própria família, colocando o petista na Procuradoria-Geral da República, barrando diversas ações que poderiam limpar a política brasileira, usando seu filho Flávio Bolsonaro para barrar a CPI, a Lava Toga contra o STF, não dando a carta branca prometida para Sérgio Moro, pedindo coisas de Sérgio Moro que acabaram forçando a sua saída, quer dizer, traindo essa pauta da anticorrupção e traindo a pauta liberal de tirar o Estado do cangote do cidadão e não trabalhando ativamente para as reformas, para as privatizações, para tudo isso que precisa fazer no Brasil. Então essa é a queixa da direita que estará na manifestação. E a esquerda são outras pautas, porque lavajatismo para a esquerda não quer dizer nada, quer dizer simplesmente perseguição ao Lula. A pauta liberal para eles é um horror, porque para eles quanto mais Estado, melhor. A crítica é outra, o Bolsonaro é um fascista, é um racista, é um homofóbico, é um machista, um genocida, etc. Por diferentes motivos, todos querem ver Bolsonaro fora. E aí a grande pergunta fica, a pessoa que está indo na manifestação, ela está indo para o fora Bolsonaro, sim, essa é a pauta lá de quem está presente, mas a pessoa vai sempre ter que se questionar, peraí, estou sendo instrumentalizado? Qual que é a segunda intenção de cada força política que está aqui? O que eu estou efetivamente ajudando? Se é eu, liberal, direita, indo lá e ajudando a talvez tirar o presidente Bolsonaro, se tiver um impeachment, obviamente assume Mourão, depois vai vir alguém de terceira via para poder concorrer no ano que vem contra um possível Lula. Então o cara pensa assim, será que eu estou aqui trabalhando e viabilizando uma terceira via? Legal, para esse público é um objetivo louvável. Ou será que, na verdade, como quer a esquerda, essa manifestação, na verdade, vai viabilizar um volta a Lula. Simplesmente um volta a Lula. E, inclusive, é interessante falar que os membros da esquerda que toparam ir na manifestação, eles toparam com a seguinte condição, que não pode ser a pauta oficial, nem Lula nem Bolsonaro. Não pode. Porque se tiver essa equalização conceitual
entre Lula e Bolsonaro, a esquerda pula fora. Para eles é inaceitável, é uma linha vermelha. Enquanto a direita anti-Bolsonaro, essa é exatamente a pauta. A pauta desse grupo é nem Lula nem Bolsonaro. E a pauta da esquerda, isso é inaceitável. Então é um pouco confuso, mas a gente queria dar um pouco do panorama dos diversos grupos que estarão presentes, que estarão contra a manifestação, para que a gente possa entender um pouco os objetivos políticos de cada um e cada um poder fazer a sua opinião e se posicionar nesse cenário político brasileiro. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.